O que exatamente aconteceu naquela noite? A maior caçada humana dos últimos anos. 50 milhões por um único homem. Cenas de uma transmissão ao vivo. Hoje eu vou te mostrar tudo o que há para saber sobre a Operação Absolute Resolve, a busca e apreensão de Nicolás Maduro. Era apenas mais uma noite quente em Caracas, mas tudo que se desenvolveu a partir dali foi o resultado de preparações e das táticas mais absurdas. Acredita-se que a CIA mandou agentes infiltrados para a Venezuela em agosto. Durante meses, espiões dos Estados Unidos monitoraram Nicolás Maduro. Uma pequena equipe, incluindo uma fonte do governo venezuelano, estavam observando onde ele dormia, o que ele vestia, o que ele comia e até mesmo seus animais de estimação. Estas informações recolhidas foram cruciais para o sucesso da missão. As informações eram tão precisas que desconfia-se que a fonte que estava infiltrada no governo de Nicolás Maduro fazia parte do seu ciclo mais íntimo. Então, no início de dezembro, a operação chamada Absolute Resolve foi finalizada. Foram meses de treinamentos e táticas envolvendo até mesmo forças especiais dos Estados Unidos fazendo uma réplica exata da casa de Maduro para conseguir treinar e coordenar as saídas e as entradas para uma operação limpa e cirúrgica. O mais impressionante de tudo isso é que o Congresso dos Estados Unidos não foi informado antecipadamente sobre esta missão, ou seja, toda essa operação foi guardada a 7 chaves até mesmo do governo americano. Com todas as peças para esta operação se encaixando, só faltava um elemento determinante: o clima. Houve até um falso começo 4 dias antes, quando Trump deu a ordem, mas as forças especiais acharam melhor esperar por um dia com menos coberturas de nuvens. E agora sim, 4 dias depois, com tudo pronto, às 22h46, Trump deu a primeira ordem. Trump acompanhou toda a missão cercado por seus conselheiros no seu residencial em Mar do Lago, em Palm Beach, Flórida, através de uma transmissão ao vivo da operação. E foi aí que tudo começou. Os primeiros sinais da Absolute Resolve estavam nos céus. 150 aeronaves, incluindo caças e bombardeiros, foram lançadas à noite. Até mesmo unidades de defesa remota foram controladas à distância e usadas nessa missão. Olha que doideira. Trump disse, abre aspas, tivemos um caça-jato para qualquer situação imaginável. Neste momento, uma nuvem de fumaça cercou toda a cidade. As aeronaves voavam cerca de 30 metros do chão. Os helicópteros, então, que estavam liderando a missão, começaram a usar recursos para abrir caminho direto para o esconderijo de Maduro. Quando as forças americanas começaram a se aproximar, os caças começaram a neutralizar completamente as forças antiaéreas venezuelanas, bem como os principais aeroportos do país, para que o risco de fuga fosse zero. E logo, vídeos mostrando inúmeras aeronaves no céu de Caracas começaram a circular nas redes sociais. E por falar em redes sociais, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá bastante trabalho, então considere se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos lançamentos. Esses vídeos estavam começando a mostrar o início da operação. Um deles mostrou um comboio de helicópteros voando muito perto do chão enquanto a fumaça subia. Quando nós achamos que os Estados Unidos já tinham mostrado todas as cartas da manga, algo insano aconteceu. Caracas fica em um breu total. O Comando Espacial dos Estados Unidos, que operam satélites, criaram uma rota para que hackers da CIA pudessem entrar no sistema de Caracas, para desativar todas as luzes e causar um blackout. No entanto, muitos mistérios ainda permanecem. Alguns países rivais dos Estados Unidos acusaram até mesmo deles terem usado drones para causar este blackout. Tudo estava mergulhado na escuridão absoluta, disse uma repórter em uma entrevista para a BBC. Após as neutralizações nos maiores postos de combates da Venezuela, os Estados Unidos conseguiram entrar na cidade. Essa equipe incluía os membros da Delta Force, a principal força antiterrorismo dos Estados Unidos. Eles estavam fortemente armados, incluindo maçaricos para conseguir derrubar portas fortificadas de metal. Ao chegar no esconderijo de Maduro, os soldados dos Estados Unidos foram recebidos a balas. Um helicóptero dos Estados Unidos foi atingido
atingido, mas continuou operacional. A tropa então contratou com uma força avassaladora. Ao entrarem no edifício, Trump, que estava acompanhando pela transmissão, e os soldados ficaram abismados com o que estavam vendo. Aquilo não era simplesmente uma casa, e sim uma fortaleza protegida com paredes de aço. E o mais instigante, a resistência da Venezuela estava pronta em uma posição tática esperando pelos soldados dos Estados Unidos. E adivinham o que a Delta Force fez? Eles simplesmente derrubaram as paredes de aço, passando a força pela resistência. E o mais interessante é que foi só neste momento em que eles estavam derrubando as portas de aço que Rubio notificou o Congresso dos Estados Unidos sobre a operação. Isso causou um certo alvoroço no Congresso dos Estados Unidos. Mas, segundo Trump, avisar sobre a operação com antecedência para o Congresso seria um risco desnecessário. E, abre aspas, o Congresso tem a tendência forte de vazar informações, e isso não seria nada bom para a missão. Após as forças da Venezuela serem completamente mobilizadas, Maduro simplesmente entrou em pânico e, em uma última tentativa de escapar, ele saiu correndo para uma sala fortificada. Maduro tentou correr para essa sala, mas ele não conseguiu fechar a porta a tempo e foi atropelado e completamente neutralizado pela Delta Force. Mas mesmo que ele tivesse conseguido fechar a porta, isso não adiantaria de muita coisa, já que, segundo o próprio Trump, eles tinham equipamentos para derrubar aquela porta em menos de 47 segundos. Quando os helicópteros dos Estados Unidos estavam se retirando de Caracas, as forças da Venezuela estavam reagindo e, o que foi necessário, os Estados Unidos mandar mais reforços aéreos. E com sucesso, as forças americanas se retiraram de Caracas e às 3h30, Maduro já estava com a sua esposa, Célia Flores, em um navio prontos para ir para Nova York. O mais maluco de tudo isso é que os Estados Unidos estavam prontos para uma segunda leva de ataque, mas eles não precisaram fazê-la porque a primeira já foi muito poderosa. Com tudo correndo bem para o lado dos Estados Unidos, Trump anunciou nas suas redes sociais uma hora depois: Maduro e sua esposa logo enfrentarão todo o poder da justiça americana. Mas não se engane, por trás de toda essa fumaça existe um elemento sombrio, que quase ninguém está comentando, mas que foi o verdadeiro combustível para esta operação. E aqui entra uma dúvida que muita gente tem, porque apesar de todas as denúncias feitas por outros países e de toda a polêmica envolvida, os Estados Unidos ainda detêm a custódia de Maduro? A resposta é uma palavra que muda todo o jogo jurídico: o narcoterrorismo. Para a justiça mundial, Maduro não está sendo julgado como um político, e sim como um líder de uma organização criminosa transnacional. E pessoal, aqui eu vou fazer um parêntese muito grande. O meu trabalho aqui é só apresentar os fatos de várias investigações para vocês e mostrar diferentes tipos de narrativas. Por isso que eu estou colocando essas informações. E é aqui que a coisa fica muito mais sombria. Para entender toda a gravidade disso, vocês precisam conhecer primeiro o Cartel de los Soles, ou Cartel dos Sóis. E esse nome não é simplesmente um código aleatório, ele faz alusão às insígnias douradas que os soldados do alto escalão usam em seus uniformes na Venezuela. E isso significa algo perturbador. O cartel não era simplesmente um inimigo do governo, ele era o próprio governo. Nos últimos anos, a Venezuela deixou de ser simplesmente um país vizinho para se tornar a maior super autoestrada de cocaína do mundo, aproveitando a fronteira com Colômbia e as saídas estratégicas para o Caribe. Esta organização militar transformou aeroportos e portos estatais em grandes portões de embarque para toneladas de drogas. Não era simplesmente um barquinho aqui ou ali saindo escondido, eram grandes aviões e grandes navios saindo sob proteção oficial do governo. Bilhões de dólares fluíam por esse esquema, que, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, financiava o narcoterrorismo e, consequentemente, desestabilizava toda a região. Isso quer dizer que, sim, houve efeitos diretos dessas operações ilegais em solo americano. E é por isso que os Estados Unidos meio que está protegido pela lei, já que, segundo o direito internacional, um país pode tomar medidas contra outro se houver efeitos diretos prejudiciais no seu próprio solo. Mas ainda assim, existem pessoas que dizem que este cartel não existe, que sim, existem pessoas do alto escalão do governo venezuelano que estão envolvidas com o tráfico de droga, mas que eles não podem ser chamados de um cartel. E aqui, pessoal, eu faço um parêntese muito grande. Eu sou apenas um apresentador, não estou tentando defender nenhum lado nem o outro. Tudo que eu faço é tentar sanar as dúvidas de vocês, tipo o porquê os Estados Unidos ainda não foi penalizado por isso. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, esses vídeos dão muito trabalho, então por favor, eu quero que você considere se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos lançamentos. E se você me acompanhar até aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima.